Bem, seguindo então, pensando nessa ideia de que valores eu devo ter, né? Que princípios eu devo ter para ser um facilitador, um bom gestor, um bom direcionador do meu aluno adulto, entendendo que não se trata apenas de oferecer a ele conhecimento, tá bom? Normalmente, seu aluno possui uma experiência de vida, seja ele a idade que for, seja ele a profissão que tiver, ele tem uma experiência de vida. Aproveita essa experiência de vida dele, que é um jeito inteligente, inclusive, de gerar empatia, de gerar proximidade, de gerar conexões. Trabalhar com a experiência acumulada dos alunos ao longo da vida, não os ignorando, e não ignorando a sua história, a sua vida, a sua experiência prática, isso é extremamente necessário para ajudar ele a alcançar um degrau maior na sua própria percepção da vida. Claro que a gente tem casos de alunos que eventualmente querem contar histórias, querem falar de coisas e experiências pessoais que necessariamente não tem a ver com aquele conteúdo que se quer apresentar. Aí você tem que ter a habilidade, obviamente, de saber cortar isso de uma maneira inteligente, sem magoar, ou aproveitar alguma coisa daquilo que está sendo dito e dizer, olha, por isso que eu estou dizendo isso, por conta do que você disse. Então, de alguma forma, não desmerecer a experiência do seu aluno adulto, tá? Proponha problemas novos, novas situações, novos conhecimentos, coisas embasadas no dia a dia. Por exemplo, agora, ensinando, a gente tem um problema. Olha, como lidar com a ansiedade na solidão? Isso é um problema real. Como lidar com o confinamento? Ao invés de falarmos, por exemplo, de solidão, vamos apresentar a proposta da solitude. Né? Solitude é uma solidão diferente de se sentir sozinho. Como lidar com relacionamentos? Então apresente situações, apresente problemas, deixe que ele ofereça situações hipotéticas para resolver esses problemas. Quem sabe ele compartilha um problema e você então divide junto com a classe e a opinião de outras pessoas como resolver o problema. Não se trata de dar receitas, entendeu? Olha, eu resolvi isso dessa forma, faça isso e terás uma vida feliz, 3 passos para isso, como fazer isso. Não se trata disso, mas se trata de você, quando propor um problema, apresentar também situações que ele possa desenrolar esses problemas, que eles possam lidar com isso no dia a dia. Isso é extremamente motivador, fazer com que o aluno ele mesmo perceba e considere aí as suas questões, né, suas respostas à própria pergunta, que aliás é uma coisa da qual nós sempre trabalhamos, né, sugerimos. Se você vem com uma pergunta, o meu trabalho não é necessariamente dar uma resposta a você, mas é levá-lo a pensar em problemas, em situações que você possa resolver por si só, tá? Justifique a necessidade do conhecimento, né? de cada conhecimento, como isso é útil, né? O aluno ele quer saber por quê. Por quê? Qual é a relevância desse assunto? Isso me interessa em quê? Para quê? De que me vale estudar sobre solidão, sobre ansiedade? Do que me vale estudar sobre pureza, sobre qualquer que seja o tema que você queira ensinar? Justifique para ele por que esse tema, por que esse assunto é importante na construção do conhecimento. Como você pode, quem sabe, ajudar umas outras pessoas em relação a isso. Pense nisso. Entenda que um bom facilitador sabe que o responsável pelo próprio conhecimento é o adulto, é o aluno adulto, e não o professor. Você só aprende se você quiser aprender, se você estiver comprometido com aprender. Aliás, essa é a regra geral da vida para todas as coisas. Quando eu trabalho com terapia e uma mãe
me liga ou me manda o WhatsApp perguntando se eu posso atender o filho, então as minhas duas perguntas na sequência para a mãe é: quantos anos tem o seu filho? E o seu filho quer vir a essa terapia? Ele quer vir a essa análise? Então, por quê? Porque se ele não quiser, se só a mãe quer, é um problema, porque parte do nosso desenvolvimento enquanto pessoa, ele tem a ver com você. Você é responsável pela sua própria vida, você é responsável por gerir o conhecimento. A gente diz que faculdade, por exemplo, não forma, ela informa. Ela dá a você informação e você vai gerir isso de uma maneira que você puder melhor possível para que você seja um aluno melhor. Então mostre para ele a responsabilidade, envolva ele no planejamento, envolva ele no preparo das aulas, envolva ele até na escolha, mais à frente falaremos um pouco disso, na escolha do próprio currículo, daquilo que se será ensinado. Por que você quer ensinar esse tema? Por que você acha que isso é importante para o seu aluno adulto? Às vezes não é, você acha que é, mas às vezes na prática da vida deles não há interesse. Então, se ele não se interessa, se ele não participou, se ele não escolheu, se ele não deu uma opinião, ele não se sente responsável. Se ele não se sente responsável, logicamente, muito provavelmente, o nível de interesse dele diminua muito. Um bom facilitador sabe tornar o aluno responsável pelo seu próprio conhecimento. Motivação. Você precisa entender que aluno adulto precisa de motivação intensa, ele precisa ser motivado, né? Uma criança, ela é um pouco mais automotivada, ela tem essa ideia que ela vai expandir, que ela vai conhecer, então ela quer saber por que o céu é azul, ela quer saber por causa disso, por causa daquilo, ela quer muitas informações. O adulto não, o adulto já é um pouco mais marasmento, já é um pouco mais aquilo que as pessoas chamam de zona de conforto, né? Ele já é mais tranquilo. Até outro dia, por exemplo, não se pensava muito sobre a situação na qual nós nos encontramos. Como eu posso dar aulas para você sem a sua presença? Então as coisas, elas precisam ser motivadas, elas precisam ser redirecionadas. Então desperte a motivação no seu aluno, né? Motivação interna, e já devo ter dito isso a vocês, mas vale o registro aqui, até porque vai ficar registrado. Se a gente for definir motivação, a gente vai definir motivação de um jeito bem simples, né? Considerando aquilo que eu digo para vocês, que a definição ela é importante porque ela resume bem o conceito, mas ela é ruim porque ela limita o conceito à sua própria definição. Então eu não gosto só da definição, mas a definição ajuda muito. A ideia de motivação é motivo para a ação, né? Eu ter um motivo interno para tomar essa atitude. Então, qual é a motivação para você ficar em casa, recluso agora? A sua saúde tem um motivo interno. Então, esse motivo interno precisa ser despertado a cada tema e a cada aula que você vai trabalhar com seu aluno, especialmente aluno adulto, tá? Aí ele vai aprendendo de forma importante. Então, observe algumas prioridades que você precisa observar como facilitador, isso é importante também. Invariavelmente o ambiente da aula, da sala, né, o lugar mais informal, mais agradável, às vezes mudando um pouco a estrutura das cadeiras, fazendo círculo. Trabalhar com a ambientação é extremamente importante. Às vezes você pode usar um slide, às vezes não, né? É importante você entender que adultos não gostam muito de sentir-se envergonhados na frente dos outros, né? Então, não faça uma pergunta com um tom pejorativo, com característica destrutiva. Então, colocar todo mundo em roda ou apresentar um ambiente agradável, onde todo mundo é igual, onde todo mundo se senta da mesma forma, isso é extremamente necessário e importante. Como se diz, né? Água jogada fora da bacia, você já sabe disso, mas conhecer os seus alunos, é necessário conhecer os alunos, e conhecimento tem a ver com identificação de necessidade, de coisa individualizada, de conexões. Então você precisa saber a necessidade do seu aluno adulto.
Então, se você tem um aluno, por exemplo, que está enfrentando um conflito no relacionamento, um divórcio, problema onde o filho esteja drogado, ou enfim, a menina namorando e tal, aquela é a necessidade dele. Se você não souber essas necessidades, você terá dificuldade de aplicar todo esse conceito de ensino para a realidade dele. Então ele se perde. Então essa é uma dica que é extremamente importante, tá? Planejamento de aulas, que é o que eu comecei a dizer para vocês ali no alvo indicador. Depois a gente vai desenvolver isso de forma mais ampla. Espero eu ainda esse semestre de forma presencial, mas a gente pode fazer por aqui também. Estabeleça então objetivos, alvos, né? Tarefas, planeje as tarefas direcionadas para o objetivo que se quer ensinar. Faça pequenos desafios, enfim, planeje. Você não planejar, às vezes, é um caminho perigoso para trabalhar com adulto, porque nesse sentido até a criança sabe quando o professor não tem uma direção a seguir, ele não tem um caminho a seguir, tá? Dentro do planejamento, então, eu disse agora há pouco, escutar o seu aluno. Se você conhece o aluno, se ele tem uma necessidade, se essa necessidade é diferente daquilo que você quer ensinar, você tem que ouvi-lo. Eu sempre que vou dar uma palestra ou uma aula, especialmente nessa área ligada à depressão, né, da vida emocional e suicídio, que as pessoas têm solicitado bastante, eu sempre digo assim, a sua dúvida, a sua pergunta, ela é mais importante do que o meu conteúdo, porque se o meu conteúdo não atende a sua dúvida, a sua necessidade, então ele é conteúdo jogado fora. Então, eu preciso ouvi-lo, eu preciso saber se isso atende à sua necessidade. Então, nesse processo de educação, é importante discutir os métodos, discutir o conteúdo com o aluno, por que não? Tá bom? Isso é extremamente necessário, maduro, e um professor seguro, ele fará isso de forma saudável, tá? Olhando o processo, né? Aferindo o processo, é aquilo que eu chamei de indicador de alvo. Você olhar o resultado. Eu não gosto de trabalhar muito com o resultado, ou pelo menos os meus resultados são resultados diferentes, nas minhas avaliações são diferentes, mas eu preciso ter um resultado. Então, se eu conviver 6 meses com uma sala de 15, 20, 30 alunos, eu vou saber o que cada um cresceu e como cresceu. Alguns até não dão conta, né? Logo no começo já pede para sair. Às vezes é até saudável para ele, embora seja um limitador, porque o indivíduo impede a si mesmo de crescer. Então, pediu para sair, saia, é um direito seu, você não precisa gostar, nem amar, nem nada, mas você está se privando de uma oportunidade importante, que é participar, que é discutir, que é discordar e mostrar que o resultado, sim, ele precisa ser olhado com cuidado e com carinho, tá bom? E outra coisa importante, espero dizer isso a tempo ainda, você nunca estabeleça um resultado de 100%, porque se você estabelece um resultado de 100%, você então limita o êxito do seu aluno em atingir o resultado e o seu êxito como professor ao 100%. Se você der 10 perguntas e dizer que o seu aluno só aprenderá se ele responder positivamente as 10 perguntas e ele responder 9, então você não atingiu o seu resultado. Então depois eu trabalho isso com vocês aí, que é importante. Se trabalhar com 60%, com 70%, acho que vale a pena. Tá bom? Acredito que por hoje é o suficiente. Espero que você consiga aí baixar, ouvir essas aulas da sua forma. Estou aqui preparando alguma coisinha. De vez em quando será postado aqui, tá bom? Até breve, espero que seja breve mesmo. Faça bom proveito do material. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Especialmente os meus alunos aí, mas na medida do possível eu estou à disposição para todo mundo. Eu vou tentar colocar aqui o número do WhatsApp para que você me solicite caso necessário. Se não conseguir, por causa dos meus alunos, alguns de vocês já têm, ou pode me achar lá no @isaiaslima.79, que é o Instagram, e na minha página #saúde
emocional ou saúde soma persona, eu estou sempre por ali, tá bom? Grande abraço, nos vemos logo. Até!